Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas a manifestarem a sua opinião. Também autoriza que as informações sejam recebidas de diversos meios de forma independente. Ou seja, significa o direito de exteriorizar a opinião. Bom, primeiramente, o conceito liberdade é um conceito difícil de ser definido. Vários filósofos discutiram sobre liberdade, e a gente pode citar um que eu gosto bastante, que é o Sartre. Ele fala que nós somos seres para a liberdade. Eu vejo a liberdade como aquilo que nos faz romper tudo aquilo que nos aprisiona. Não existe uma ideia utópica, metafísica de liberdade, que parece que a gente nunca chega. A liberdade é aquilo que nos impulsiona a gente romper tudo aquilo que vai nos aprisionando a cada dia. Então, como se fosse que a vida tem momentos de liberdade e, ao mesmo tempo, essa liberdade também nos traz muitas responsabilidades. Mas a gente é livre, mas a liberdade em si nos traz algumas consequências também que a gente deve assumir. Igualdade é a ausência de diferença, seja na comparação entre coisas ou pessoas. Igualdade ocorre quando todas as partes estão nas mesmas condições, possuem o mesmo valor ou são avaliadas do mesmo ponto de vista. A igualdade, de certa maneira, dentro da sociedade que a gente vive, ter tudo igual, eu vejo que é impossível. Não existe todo mundo ter as mesmas coisas, mas pelo menos a igualdade de direitos humanos, ligando, por exemplo, os direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, né? A igualdade ligada a isso. Ninguém vai ter, né? Eu tenho um carro, todo mundo vai ter um carro, ter a mesma coisa, mas pelo menos ter o básico, aquilo que é extremamente essencial para a gente viver em sociedade. O conceito de igualdade eu vejo nesse sentido aí. Empatia é um sentimento que, em síntese, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso pode ser demonstrado em ações, sentimentos ou qualquer ideia. A fraternidade e a empatia podem ser grandes soluções para grandes problemas, como por exemplo o Papa diz que a fraternidade é a âncora para a salvação da humanidade. A fraternidade é um conceito filosófico profundamente ligado com os lemas de igualdade e liberdade. Também faz parte do tripé que caracterizou grande parte da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Embora gostamos que os outros sintam empatia conosco, a nossa sociedade é egocêntrica. A empatia vem de nossa herança genética, e há tempos o egocentrismo prevalecia e a empatia era deixada de lado. A fraternidade, a gente conseguir estabelecer uma relação harmoniosa, pacífica, ao mesmo tempo de respeito uns com os outros. Saber conviver com as diferenças, né? Saber conviver em uma sociedade onde existem pessoas diferentes, visões diferentes, né? Politicamente, sobre vários assuntos. Então eu vejo que a fraternidade é a gente poder chegar, encontrar um equilíbrio que nos possibilita viver em sociedade. A mídia tem um papel importante para a sociedade, mas é necessário desenvolver o senso crítico. E é necessário distinguir o que é conteúdo de conhecimento e assunto especulativo. Essa postura especulativa acontece principalmente no mundo dos famosos. Quando alguém se manifesta com alguma opinião ou algum comentário de algum assunto da forma ofensiva. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. Tendo que, muitas vezes, partir de ações jurídicas para resolver a situação. O dano moral é um instituto para solicitar uma indenização por conta de uma ofensa ao patrimônio imaterial de uma pessoa. Quando a gente fala hoje em internet, a gente pensa que não existe um mundo onde cada um faz o que quer. Mentira. Existem leis, existem normas, né, que a gente tem que ter consciência que tudo que eu posto lá, eu vou ser responsabilizado. Em uma democracia que a gente busca constantemente construir, melhorar a nossa democracia, um dos pilares mais importantes, com certeza, é a liberdade de expressão. Isso sim, isso é a maior liberdade que a gente tem. Tá? É fato que, para quem viveu na época da ditadura, onde havia a censura da imprensa, sabe do valor que é ter uma imprensa livre. E também da importância da liberdade de expressão para a construção do pensamento humano. É indiscutível que a mídia é um lugar onde podemos visualizar diferentes discussões, através dos meios de comunicação, que são os responsáveis por espalhar as informações.
visando que estamos vivendo numa era de informações, onde tudo é acessado em tempo real e onde as notícias rodam o mundo em segundos. Isso é extremamente necessário, porém, a mídia também pode agir de forma superficial e tendenciosa. Acho que a minha liberdade começa onde a tua começa, né? O meu direito começa onde o teu começa, mas o meu dever começa onde o teu começa. Aquela frase que a minha liberdade começa onde a tua termina, eu não concordo muito, porque me parece que é uma relação meia desigual. Então, de certa maneira, a minha liberdade ela começa onde a tua também começa. Aí, de certa maneira, a gente está vivendo uma sociedade um pouquinho mais, inclusive, fraterna, né? Como aquilo que eu tinha comentado antes para vocês. Eu vejo que nos dias de hoje a gente precisa aprender a ser mais humanos, né? E nós somos afetados, o mundo é um mundo global, a gente vive uma sociedade global, uma aldeia global, né? E quando a gente fala, por exemplo, em fraternidade, desde o que está acontecendo no outro lado do mundo, no caso agora o conflito, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, de certa maneira a gente também é afetado, porque a fraternidade é a gente poder entender que todo mundo tem direito à vida, né? Todo mundo tem direito à vida. Então nós também somos afetados constantemente e eu vejo que hoje é um desafio. A fraternidade, onde a gente possa ter diálogo e principalmente respeito, é aquilo que é importante para a gente viver num contexto social. A gente vive um mundo muito individualista, né? Cada um para si, cada um pensa somente em si, não pensa no outro, né? Então a gente tem um desafio muito grande, inclusive de resgatar a própria fraternidade, né? Que é estender a mão para o outro também. A igualdade ali consistia no poder do Estado de conceber privilégios. Então, o que seria uma sociedade igualitária naquele período era limitar esse poder do Estado. Porém, com o tempo, isso por si só não foi suficiente para conceber uma sociedade realmente igualitária. A raça, o gênero e a religião fazem parte do conceito de igualdade, que abrange uma questão muito maior do que a questão socioeconômica. Eu acredito que a forma como a geração futura vai compreender esse conceito de igualdade, até nas pequenas coisas, que vai moldar o nosso futuro. Eu vejo que não é uma utopia. Eu vejo que é possível, sim. Mas é difícil. É um processo, é um desafio. Não é algo fácil. A palavra utopia significa em nenhum lugar. Thomas More escreveu um livro, inclusive, A Utopia, né, no qual ele imagina uma ilha perfeita, onde que não existisse nada de errado, nenhuma violência, né, tudo seria perfeito. Eu vejo que numa sociedade não existe isso. Existem seus problemas, existem seus desafios, mas também a igualdade ela pode acontecer em questões muito práticas do nosso dia a dia. E quem sabe também ver a igualdade como utopia, quem sabe é como um sonho que nos alimenta a buscar ela. É natural que o conceito de liberdade e a quem ela serve esteja em constante mudança na história. Filha da Revolução Francesa, a igualdade nasceu num contexto onde a nobreza vivia uma vida completamente de exageros, com palácios gigantes, as festas excêntricas e os diversos parasitas segundo o dinheiro da corte. Se a gente for analisar a Revolução Francesa, a gente pega, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que é um dos grandes mentores da própria Revolução Francesa, e aqui no Brasil também, a gente pegar Tiradentes, de certa maneira ele traz toda a ideia da Revolução Francesa. No próprio estado de Minas Gerais, a gente pegar a bandeira lá em latim, né, naquele triângulo, a gente tem liberdade ainda que tardia, né, traduzindo do latim, lá, a bandeira de Minas Gerais. E eu vejo que esses três conceitos são importantes e um grande desafio no mundo de hoje. Mas esses três grandes conceitos abarcam outros grandes conceitos menores que também são extremamente importantes. Estão intrinsecamente ligados e com certeza é uma realidade e um desafio, por que não? Se a Revolução Francesa foi no século XVIII, ainda hoje no século XXI, a gente tem desafios de colocar em prática esses três grandes conceitos que de certa maneira abrem a porta para a discussão para a própria democracia. Eu sempre digo que democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão.